Olá, bom dia! Eu sou a Elida Ferreira. Eu estou aqui para fazer essa live. Eu vou fazer essas lives semanalmente, 2 semanas. Nossa, peraí, deixa eu só colocar aqui o título da live. Só um momento, para quem entrar já saber do que se trata. Inspirações. Vou fixar aqui o comentário. Não tá aparecendo a opção para confirmar. Só um minuto. Não tô conseguindo. Peraí. Tá. Então, vamos lá, gente. Bom dia, eu sou a Elida Ferreira. Eu sou uma mulher bem resolvida, que sabe o que quer e sabe lidar com as emoções. Por que eu me apresento dessa forma? Porque se eu for falar das minhas certificações, graduação, essa não é realmente quem eu sou. Eu sou essa Elida que eu estou falando para você. A gente procura conhecer, a gente não conhece as pessoas como elas realmente são. Nós criamos um rótulo para aquelas pessoas. Muitas vezes a gente se atenta apenas àquele rótulo que é dado pela sociedade. Mas quem são realmente as pessoas? Isso a gente não conhece de fato, de verdade. Ninguém conhece ninguém de verdade. Aliás, você procura um lado que você conhece a pessoa e você cria aquele laço com aquele lado que você quer. Então, eu quero que vocês me conheçam dessa forma. Uma mulher bem resolvida, que sabe o que quer, que consegue entender as suas emoções com equilíbrio e segurança. E o motivo de eu fazer essas lives é para passar algo de bom para vocês, para inspirar, para falar, compartilhar histórias. E é isso que eu quero. E essa primeira live eu vou falar sobre inspirações. Eu tive na minha trajetória muitas pessoas que me inspiraram, muitas pessoas que eu acredito que ajudaram muito para a minha evolução. Claro que os estudos, né, as certificações que eu tenho me ajudaram bastante, contribuíram para eu ser essa mulher que eu sou hoje, bem resolvida. Mas quando eu comecei analisando o comportamento de outras pessoas, entendendo por que outras pessoas tiveram sucesso ou o que atrapalharam essas pessoas a terem sucesso. Eu assistia muito The One no YouTube, TEDx, também gosto de biografias, inspirações, tudo que for inspirador eu assisto. E recentemente, já tem um tempinho, né? Não sei se você conhece, aquele cara que é da comunidade, o Rick, que ele começou vendendo água. Eu não sabia a história toda dele, eu sabia que ele tinha feito um vídeo na internet falando sobre empreendedorismo, como você começar a vender uma água e tal. E algumas pessoas, quando eu comento essa história dele, falam assim: ah, mas ele estava no lugar certo e na hora certa. Mas quando você sabe a fundo a história dele, você vê que ele criou oportunidades. Eu me surpreendi muito. Eu tinha visto o vídeo na internet, achei interessante, já tinha gostado muito da história dele. E quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo e entender como foi que ele criou tudo, como ele cresceu, porque ele estava num lugar, numa praia, onde todo mundo vende água. E a maioria das pessoas na praia, elas ficam de um lado para o outro, gritando: olha a água, olha a água, olha a água. E ele não. Ele oferecia o produto dele, mas ele criava um relacionamento com o cliente.
começou com o cliente falar, olha, eu queria comprar de você, mas eu não te achei, comprei do outro. E ele falou, não, toma aqui o meu celular, e quando você precisar de qualquer coisa, você me manda um zap que eu venho aqui correndo. Depois ele começou vendendo água, aí um cliente pegou e falou, você não tem um refrigerante? Ele não tá aqui no meu isopor, você olha para mim e eu vou ali buscar ali no depósito que fica lá em cima, no meu depósito que fica lá em cima. Na verdade, ele deixava isopor lá com o cliente para criar uma relação de confiança, ia lá, comprava e vendia para o cliente. Então aí ele já pensou, eu tenho uma água, posso vender também refrigerante. Um outro cliente foi, meu amigo, você não tem a cerveja? Aí ele foi lá e falou, fez a mesma coisa, deixou, olha aqui o meu isopor, eu vou lá buscar no depósito lá em cima. Ele foi lá, comprou e vendeu para o cliente, ele criou um relacionamento. E muitas vezes as pessoas elas não conseguem enxergar esse diferencial da pessoa. O que você pode agregar com o conhecimento, com a técnica do outro. Muitas pessoas, já ouvi de muitas pessoas falar assim, mas ele estava na hora certa, no momento certo. As pessoas que têm essa mente fechada, que acham que tudo para os outros tem uma justificativa, ou seja, do sucesso ou do fracasso, ela também cria uma justificativa para o fracasso dela. Ah, fulano conseguiu porque ele tem sorte. Ah, fulano fez isso porque ele tem as costas quentes. A pessoa ela fica procurando justificativas para o sucesso do outro e justificativa para ela não fazer aquilo que ela tem que fazer. Então, se você tem esse pensamento, tenta mudar o seu olhar para as pessoas. Vê o que elas fazem. Qual foi o diferencial? Qual foi aquilo que fez ela mudar? Porque você vai criar dentro de você também algumas alternativas. Quando eu vi a história desse cara, eu falei assim, poxa vida, ele soube realmente criar oportunidades. Como que eu posso fazer isso no meu negócio? Como que eu posso fazer isso na minha vida? Como eu posso ter mais criatividade como aquela pessoa teve? Porque tudo na vida é questão de técnica. Ninguém aprende, ou melhor, ninguém nasce sabendo de nada. Tudo é técnica. E se você não procurar entender essas coisas, não estiver com o coração aberto para conhecer outras técnicas de outras pessoas, você não consegue evoluir na vida. Uma coisa também que eu aprendi é que você tem que focar na mensagem, não no mensageiro. Já aconteceu de eu falar assim, eu nem vou ver esse cara porque eu não gosto dele. Mas eu me desafiei um dia, eu falei assim, quero ver o que ele tem para falar. E aí, quando a pessoa começou a falar, e eu fui entendendo, eu falei assim, nossa, mas realmente, não tem... Realmente faz sentido. Ele tem razão no que ele está falando. E aí eu comecei a perceber que às vezes a gente não ouve uma palavra, não ouve um incentivo ou algo que vai fazer a diferença no seu dia porque você cria rótulos na sua cabeça. E a gente não deve criar esses rótulos na cabeça da gente. A gente tem que ter a mente aberta para poder aprender. Porque nós aprendemos uns com os outros, ninguém aprende sozinho. Quando você começou na escola, você tinha uma professora. Quando você foi para a faculdade, você tinha professor. Quando você faz hoje um curso online, tem alguém por trás que pega todas as informações e dá mastigado para você. Você não consegue viver sozinho, por mais que você goste de viver sozinho, não tenha amizades ou não tenha um círculo de amizades grandes, você não vive sozinho. Quando a pessoa ela se sente sozinha, ela se sente muito abandonada, excluída do meio. Então, o que a gente tem que fazer na vida é aproveitar esse tempo que nós temos com as outras pessoas e aprender com elas. E por isso que eu tenho uma visão muito diferente do que anos atrás. A Hélida de anos atrás é muito diferente de hoje, porque eu abri a minha mente para o aprendizado.
Outro dia eu mandei uma mensagem para um amigo e ele pegou e falou assim: Nossa, mas para ele é fácil falar. Mas eu falei assim: Gente, mas você não sabe a história da pessoa, você não sabe pelo que ela passou. Se ela está transmitindo uma mensagem agora positiva e ela está numa posição bacana, é porque ela viveu muita coisa. Todos nós temos bastidores, todos nós passamos por dificuldades, por dores, sofremos de alguma forma, tivemos alguma experiência ruim. E são essas experiências ruins que fazem a gente ser hoje fortes como somos hoje. Eu me fortaleci muito com as minhas dores. Eu passei por várias situações que eu falei, meu Deus, chega, tá bom, né? Mas não, isso depois de um tempo você percebe que tudo que você passa é para te fortalecer. Porque nessa vida nós vivemos cheios de altos e baixos. Hoje, eu, na minha correria do dia a dia, não tenho tanto tempo para poder acompanhar algumas pessoas. Eu tenho, assim, uma gratidão por pessoas que eu acompanho, algumas eu nem conheço pessoalmente, como por exemplo o Pedro Superti. O Pedro Superti ele fala sobre marketing de diferenciação, mas ele é uma pessoa que ele fala muito sobre o que vem do coração dele e tudo o que você pode agregar na sua vida e no seu negócio. E ele fala de uma forma assim tão prazerosa, de uma forma tão forte, que faz você refletir. Mesmo que o seu negócio não tenha nada a ver com aquilo, você acaba refletindo. Um dia eu ainda quero palestrar no evento do Pedro. Eu falo para todo mundo, eu sou amiga do Pedro Superti, mas ele não sabe ainda. Mas eu vou chegar lá. Porque a minha palestra, ela fala sobre fortalecer a sua essência para conseguir os seus resultados. Porque ninguém aplica só técnicas. Todo mundo leva um pouquinho da sua essência, seja na liderança, seja no empreendedorismo, seja no seu trabalho no dia a dia, na sua vida pessoal. Todos nós carregamos uma bagagem de experiências que adquirimos ao longo do tempo. E aí algumas pessoas esquecem dessa bagagem, esquecem o quanto elas foram fortes, esquecem dos seus pontos fortes e não trabalha os seus pontos de melhoria. Então, na minha palestra, eu falo sobre isso e vai de encontro com algumas coisas que o Pedro fala também. Uma pessoa que me inspira muito também é a Tati De Angela. Ela é conhecida como a mulher da produtividade. E ela também é muito renomada na questão de palestras. Ela é palestrantes memoráveis. Eu conheço ela, inclusive ela é minha mentora e ela me ajuda muito, muito mesmo. É muito bom contar com ela. Ela é uma pessoa maravilhosa que ela pega na sua mão e te auxilia de verdade. Vale a pena todo investimento. Tem outras pessoas também da área do coach, que algumas pessoas torcem o nariz pro coach, mas assim, eu conheço coaches maravilhosos. Eu acompanho também a Renata Arrepia, que é um amor de pessoa, Liamar também. E essas pessoas, elas me inspiram no sentido de ter força para o dia a dia, no sentido de ter um pensamento diferenciado de cada situação. Eu acompanho também, por exemplo, o CNN Tonight, que é composto por duas jornalistas e o Karnal. Algumas coisas ali são bem bacanas, porque eles falam do que acontece no dia a dia e faz você ter uma reflexão sobre o mundo, sobre a vida, sobre situações do nosso dia a dia. Então, as minhas inspirações são aquelas pessoas que eu admiro, são programas que vão agregar alguma coisa na minha vida. São pessoas que estão de repente do meu lado. Agora eu faço mentorias também. A minha mentoria é voltada para o autoconhecimento e alcance de objetivos. Eu aprendo muito com os meus mentorados, porque é uma troca.
né? Quando você trabalha com pessoas, é uma troca. Lembro na época que eu trabalhava numa empresa que eu era líder, eu também tinha essa troca, eu aprendia com as pessoas. Eu acho que, na verdade, eu sempre tive um olhar para o aprendizado. Muita gente reclamava, nossa, ai, mas é, eu me sinto um número dentro da empresa, eles cobram demais, eu estou fazendo algo que está fora do meu alcance, do meu escopo de trabalho, mas eu via tudo aquilo como um aprendizado e eu consegui sair da empresa com uma bagagem muito grande. Foi o lugar onde eu mais aprendi e me desenvolvi como pessoa e como profissional. Enquanto outras pessoas estavam só reclamando. Isso para mim foi muito gratificante. Então, depois das minhas graduações, das minhas certificações, eu mudei como pessoa para melhor. Mas as pessoas que me conhecem há muitos anos, percebem que eu não perdi a minha essência, que eu continuo sendo essa mulher forte, batalhadora, bem resolvida. E agora eu sei lidar bem com as minhas emoções, com equilíbrio e segurança. Então eu resolvi fazer essas lives. Eu vou fazer 2 semanas de lives, cada dia com um tema diferente, para inspirar pessoas, para compartilhar aquilo que eu aprendi e ajudar as pessoas da mesma forma que eu fui ajudada lá atrás. Porque quando você acorda e você às vezes tem um problema e você não sabe como resolver, e às vezes você ouve uma palavra de incentivo ou uma coisa que você deveria ouvir de alguém que às vezes você nem conhece, você muda o seu dia. Já aconteceu comigo. Chegou um dia que acordei um pouco chateada, precisava resolver um monte de coisas, não sabia por onde começar. E aí fui tomar café, abri o celular, fulano iniciou uma live. Abri, comecei a assistir aquela live e aquelas palavras, parecia que a pessoa estava falando comigo. E aquilo me fez tão bem que aí eu passei o dia bem e consegui resolver um problema que estava martelando a noite inteira na minha cabeça. A gente tem que dar valor para aquilo que a gente tem, que não é, como eu falo, que não é pago, que, que não tem um valor que você possa mensurar. São detalhes, são as coisas que é a vida. Eu não costumo frequentar nenhum lugar, mas eu acredito em Deus, eu tenho fé. Eu acredito que quando você pede com fé, as coisas acontecem na sua vida. Quando você tem fé, quando você tem gratidão por aquilo. Todos os dias, quando eu acordo, eu agradeço a Deus por mais um dia de vida. Todos os dias, quando eu vou dormir, eu agradeço por mais um dia de luta, de ter conseguido resolver os meus problemas, ou mesmo que eu não resolvi, as coisas vão se encaixando, porque eu acredito realmente que existe uma força maior que nos impulsiona, que nos inspira. E eu acredito nas pessoas. E é por acreditar nas pessoas que eu trabalho com pessoas e procuro ajudar da melhor forma possível. Eu espero que eu tenha conseguido passar a minha mensagem e gostaria de falar mais. Quem sabe nas outras lives a gente consiga conversar mais. Alguém quer fazer alguma observação, quer colocar alguma coisa? Eu estou à disposição. Ok? Então é isso. Mas antes de finalizar, eu vou falar uma frase do Ayrton Senna, que diz muito, até anotei aqui, deixa eu pegar. Quando penso que já cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir além. Muitos momentos na minha vida eu achei que eu não ia ter coragem de fazer muita coisa, que eu não ia conseguir, que eu não ia ter forças. Mas eu fui além, eu aprendi e cresci muito. Muitas vezes a gente acha que não tem força, a gente não acredita no nosso potencial.
É, eu acredito que nós temos capacidade, muita capacidade. Oficial Bispo incrível, continue nessa força. Muito obrigada, hein? E é isso, gente. Amanhã eu volto falando de outro tema. Eu vou deixar essa live gravada para quem não viu conseguir ver mais tarde. Um bom dia para você, muito produtivo, muito abençoado e que Deus abençoe a todos. Tchau.